Questão 5. 5. Um triângulo isósceles tem um perímetro de 32 centímetros. Perímetro é a soma dos lados da figura, tá? E uma altura de 8 centímetros com relação à base, isto é, com relação ao lado diferente dos demais. A área dele é... Vamos desenhar essa coisinha aí, vamos lá. Triângulo isósceles, que é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Então vamos lá, vamos desenhar o triângulo isósceles aqui. Tá? Então dois lados iguais, tá? E dois ângulos iguais. Então esses lados aqui são iguais, ó. Esse lado aqui, tá? Ó. X é igual a esse daqui. X, tá bom? São os dois lados iguais, tá? E aí ele tem uma altura. Tem uma altura. Altura na vertical, tá? A altura de um triângulo isósceles, e esses ângulos aqui que são os ângulos iguais, tá? Ó, esses dois ângulozinhos aqui que eu tô pintando aqui de azul, ó, é que são os ângulos iguais, tá? São os ângulos iguais, beleza? Esse daqui é o diferente. Então tá, vamos lá. Aí ele diz que a altura é o perímetro 32 e uma altura de 8 centímetros com relação à base. A altura, ele divide o lado, a base, em duas partezinhas iguais. Ó, vou botar aqui uma bolinha. Esse lado é igual a esse, tá? Em dois lados iguais, tá bom? Em dois lados iguais, beleza? Ok? Então esse lado é igual a esse, tá? Vou chamar esse ladozinho aqui, a base, né? Vamos chamar, já que eu chamei esse de x e x, aqui eu vou chamar esses pedacinhos aqui, já que são iguais, ó. A base toda, opa, ficou torto aqui. A base toda, vou chamar de y, tá? Ó, y, tá? E ele divide em duas partezinhas iguais. Então aqui é y sobre 2 e aqui é y sobre 2, tá vendo? Dois lados iguais. A altura de um triângulo isósceles ou triângulo equilátero divide a base em duas partes iguais, tá bom? Divide a base em duas partes iguais, porque o triângulo é isósceles, equilátero também. Então, se aqui é y, aqui essa parte é y sobre 2, aqui é y sobre 2. Tá bom? Ele fala que o perímetro é 32. Então, o perímetro soma dos lados, x mais x, 2x, mais y é igual a 32. É o perímetro desse triângulo, né? Ó, x mais x, 2x mais y. Perímetro é a soma dos lados, né? Então, x mais y, ou seja, x mais x, 2x, mais y, 32. E a altura é 8. Esse segmento aqui é 8, ó. 8. Essa alturinha aí é 8. Ele quer a área, né? Ele quer a área, tá bom? Ele quer a área desse triângulo. A área base vezes a altura sobre 2, tá bom? Bom, então vamos lá. Então nós temos essa relação aqui de perímetro. Vamos tentar pegar uma outra relação entre o y e o x. Olha essas três bolinhas que eu vou marcar aqui. Essa, com essa e essa. Essas três bolinhas aí em vermelho formam um triângulo retângulo. Vou até pintar ele aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Tá vendo? Isso aqui é um triângulo retângulo, né? De catetos 8 e y sobre 2 e hipotenusa x. E hipotenusa x, tá? Triângulo retângulo de catetos 8 y sobre 2 e hipotenusa x. E pelo teorema de Pitágoras, fala o quê? Que o quadrado da hipotenusa, teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado mais y sobre 2 ao quadrado, né? Soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, x ao quadrado vai ser igual a 64 mais y ao quadrado sobre 4, né? Y sobre 2 ao quadrado é y sobre 2 vezes y sobre 2, quer dizer, y ao quadrado sobre 4. Y vezes y, 2 vezes 2. Tá bom? Beleza? Então, vou fazer. Então temos essa relação aqui também. Né? Joia? Aí olha só o que eu vou fazer. Eu
vou pegar, por exemplo, o valor de y aqui. Ó, se 2x mais y igual a 32, quem é y, hein? Quem é y? Quem é y? 32 menos 2x, né? O 2x está desse lado da equação, vai para o outro trocando de sinal. Y igual a 32 menos 2x. Olha o dedo, vai para cá trocando de sinal. Aí pego esse y, vou substituir nele mesmo aqui. Vou substituí-lo aqui. Tá bom? Então vai ficar x ao quadrado, que é igual a 64, mais y ao quadrado, que é 32 menos 2x ao quadrado, sobre 4. Tá bom? Sobre 4. Ok? Tá? Então, vamos desenvolver isso daqui. X ao quadrado é igual a 64 mais sobre 4. Ora, 32 menos 2x ao quadrado, vamos fazer o produto notável. Vai ser 32 ao quadrado, 32 vezes 32, que é 1024. Ó, como nós temos um a menos b ao quadrado, é a ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado, tá? Aqui é menos, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é como se o a fosse 32 e o b menos 2x. Como se o a fosse 32 e o b fosse 2x. Então, 32 ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, 2 vezes 32, 64, vezes 2x, né? 128x, tá? 2 vezes 32, 64, vezes 2, 128x, que tem um x aqui. Mais o quadrado do segundo, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Sobre 4, tá bom? Sobre 4. Ora, vamos lá. X ao quadrado é igual a 64 mais. Todo mundo aqui é divisível por 4, né? 1024 menos 128x mais 4x2 dividido por 4 é como se fosse 1024 dividido por 4 menos 128x dividido por 4 mais 4x ao quadrado dividido por 4. Ora, 1024 dividido por 4 é 256. Né? Menos 128x dividido por 4. 128 dividido por 4 vai dar 32. Então, menos 32x. E 4x ao quadrado dividido por 4 é x ao quadrado, né? X ao quadrado. Então, ficou 64 mais 256 menos 32x mais x ao quadrado. Ora, gente, esse x ao quadrado que está aqui, se eu pegá-lo e jogá-lo para o outro lado da equação, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, que dá zero. Então, eu já posso cortar esse com esse, né? Já posso cortar esse com esse, né? Então, ficou, vem para cá assim, ó, ficou 0 igual a, ora, 64 mais 256, tá? 64 mais 256, 320, né? Menos 32x. Já que esse x ao quadrado foi para o outro lado da equação, ficou x ao quadrado menos x ao quadrado, que é zero. Que é esse zero aqui. Que é igual a 64 mais 256, que é 320, menos o 32x. Ora, então menos 32x vai para o outro lado trocando de sinal, vai ficar 32x igual a 320. Ora, o x é igual a 10, né, gente? X é igual a 10. Por quê? 32 vezes 10 dá 320. 32 vezes 10 dá 320. Então, achei o x que é igual a 10. Achei o x é igual a 10. Se o x é igual a 10, né? Se o x é igual a 10, então aqui, ó, esse cara aqui é 10, esse cara aqui é 10, né? O x é 10. E se o x é 10, ó, o x é 10. Quem é y? Aqui em vermelho. Quem é y? 32 menos 2 vezes 10. 32 menos 20. Né? 32 menos 20. 12. 32 menos 20. Beleza? Então, y é igual a 12. Tá? Y é igual a 12. Se o y é igual a 12, a base é 12. A base é 12. Ora, e a área, então, é base, que é 12, vezes a altura, que é 8, sobre 2. Ora,
12 vezes 8 sobre 2 vai dar o quê? 48, né? Centímetros quadrados, letra D, né? 48, né? 12 vezes 8 sobre 2, quer dizer, 12 dividido por 2, 6, vezes 8, 48 centímetros quadrados. Tá? Então achamos essa área. Tudo bem? Essa questão já foi mais chatinha, né? Teve um algebrismo mais chato, mas estou mostrando, tenho que mostrar questões um pouco mais chatas também, faz parte, tá, gente? Então, rever de novo esse vídeo, coloca o Rio aí umas 10 vezes, rever o vídeo, tenta fazer essa questão sem ver, errou, faz de novo, vê a resolução, tá bom? Para você entender bem aí a resolução dessa questão, tá? Uma questão não tão direta, mas tem que mostrar para você, tá bom? Fechadinho? Questão 5, letra D de dado. Maravilha! Bora para outra, vamos lá. Boa questão essa sim, uma questão mais densa, né? Uma questão mais pesada do ponto de vista algébrico, mas é importante você ver esse tipo de questão também, tá bom? Beleza? 6. Vamos ver círculo? Vamos ver círculo? Considere um círculo com 1,1 centímetro de diâmetro e um quadrado com 1 centímetro de lado. A área do círculo, bom, será que é mais do que o dobro do quadrado? É π vezes a diagonal do quadrado? Enfim, ele está comparando, então, pelas alternativas, vejam vocês que ele está comparando a área do círculo com a área do quadrado, né? Lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo de π, é uma letrinha grega que tem o valor 3,14, 3 pontinhos, ou seja, uma dízima não periódica. É um número irracional o valor de π. Tá bom? Fechou? Maravilha! Então vamos lá, vamos resolver a questão. Ele fala que você tem um círculo com 1,1 centímetros de diâmetro. Lembrando que diâmetro, né, é o dobro do raio. Diâmetro é o dobro do raio. Então, no fundo, o raio é 0,55, né? Isso aqui significa dizer R de raio, tá, gente? Que se o diâmetro é 1,1, o raio é 1,1 dividido por 2. 0,55 centímetros. Tudo bem? Beleza? Né? Então você tem um círculo cujo raio, que é o segmento de reto que vai do centro do círculo até ele, esse raiozinho aqui é de 0,55 centímetros, já que o diâmetro é 1,1. Né? Diâmetro é o dobro do raio. Então vou escrever aqui, diâmetro é o dobro do raio. Né? Se você tem um raio de 2 centímetros, o diâmetro é 4. Se você tem um raio de 8 centímetros, o diâmetro é 16. Tá bom? Então, 1,1 dividido por 2, 0,55. Tá bom. Vamos lá. E um quadrado com 1 centímetro de lado. Então, você tem um quadrado aqui com 1 centímetro de lado. 1, 1, 1, 1. Ou seja, a área desse quadrado é a base dele vezes a altura. 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado, né? A base dele, tá? A área dele. 1 vezes 1. 1 centímetro quadrado. A área desse círculo, ou seja, a área de qualquer círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo aqui vai ser π 3,14 vezes 0,55 ao quadrado. Tá bom? Beleza? Para efeitos de prova, você pode usar o π 3,14, tá? Isso daqui vai dar 0,94. Vai dizer a verdade, 0,95. Tá bom? 0,95. Então, nós achamos aí a área do círculo e a área do quadrado e já podemos comparar. Né? Opa, nem botei unidade para você. Aqui está centímetro, então a área do círculo, 0,95 centímetros quadrados. Tá? Unidade de área é sempre unidade quadrática, tá bom? Unidade quadrática, tá? Bom, então acho que já podemos comparar uma coisa com a outra, né? Acho que já podemos comparar, vamos lá. Vamos lá. Então a área do círculo 0,95 centímetros quadrados e do quadrado 1 centímetro quadrado. Vamos lá. A área do círculo é mais do que o dobro do quadrado. Não, menor, né? É até menor a área do círculo. Né? Então não. Isso aqui é a área do círculo. Vou botar aqui a área do círculo e a área do quadrado.
Não, não é. É π vezes a diagonal do quadrado. Bom, não. Vamos lembrar o que é a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado, ó, a diagonal de um quadrado, tá? Deixa eu pegar aqui um quadrinho branco, só para você lembrar que é a diagonal de um quadrado. Quadrinho branco aqui, ó, ó. Você tem um quadrado, isso aqui é importante para você, de lados L, né? Vamos botar lado A, pronto, fica melhor. Lados A, A. Diagonal do quadrado é isso daqui, que a gente chama de D, tá? Se você olhar isso daqui, por exemplo, ó, essas bolinhas, olha esse triângulo formado por essas bolinhas aqui mais fortes. É um triângulo retângulo de catetos A e A e hipotenusa D. Então, quadrado é hipotenusa, D ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Tá bom? A ao quadrado mais A ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2 vezes A ao quadrado. Ora, o D, que é a diagonal, é a raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de qualquer número ao quadrado é ele mesmo, tá? Raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Raiz quadrada de 8 ao quadrado é 8. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então fica A vezes raiz de 2. Ou seja, o que interessa é o resultado final, tá, gente? Olha só. A diagonal de um quadrado é sempre o lado do quadrado vezes raiz de 2. A diagonal de um quadrado é sempre o lado dele vezes raiz de 2. Repete isso 10 vezes. A diagonal de um quadrado é sempre igual ao lado dele vezes raiz de 2. Então, por exemplo, se você tivesse um quadradozinho, vamos apagar aqui, um quadradozinho de lados 4, tá? Lados iguais a 4. Quanto é que mede a diagonal dele? 4 vezes raiz de 2. Um quadrado com todos os lados iguais a 3. Quanto é que mede a diagonal do quadrado? 3 vezes raiz de 2. Tá? Um quadrado de lados iguais a 7. Quanto é que mede a diagonal dele? 7 vezes raiz de 2. Um quadrado de lados iguais a 8. Quanto é que mede a diagonal dele? 8 vezes raiz de 2. Então a diagonal de um quadrado é sempre o lado dele vezes a raiz quadrada de 2. Tá bom? E aí já pode voltar aqui. Então, opa, cadê? Aqui. Então a diagonal, ou a área do círculo, é π vezes a diagonal do quadrado. Não. A diagonal desse quadrado aqui, ó, quanto é que mediria a diagonal desse quadrado? A diagonal desse quadrado vai medir o lado dele, que é 1 vezes a raiz de 2, né? O lado dele aqui é 1 vezes... Então, a diagonal desse quadrado é 1 vezes a raiz de 2. Ou seja, a diagonal desse quadrado é igual a raiz de 2 centímetros. E a área do círculo não é π vezes. Ele está dizendo que a área do círculo seria π vezes a raiz de 2. Ó, π vezes a diagonal do quadrado. Desse quadrado aqui não. A área do círculo não é π vezes raiz de 2. Não é 3,14 vezes raiz de 2. É menor, pô. Isso aqui dá 0,95. Então não é. Não é π vezes raiz de 2. Π vezes a diagonal do quadrado. A diagonal desse quadrado é raiz de 2. Não é. Π já é 3,14. Já 0,95. É menor, né? Não é. É o dobro? Não. Não é o dobro. É igual ao do quadrado? Não, não é. É menor que a do que a do quadrado, sim. Letra E. 0,95 menor que 1, né? Então é menor que a do quadrado. Beleza? Então a do círculo é menor que a do quadrado. Tá? Para fazer essa conta aqui, você até poderia colocar 3, tá, gente? 3,14. Às vezes em prova, você coloca 3,14. Se tiver muito complicado assim a conta, pode chutar 3. Valor de π igual a 3. Já dá para ter uma ideia do que seja. Tá? 3 vezes 0,55 ao quadrado. 3. Aí facilita. 3 vezes 0,55 ao quadrado. Beleza? Tá? Não vai dar exatamente esse valor, claro, mas você já vai ter a ideia de que é menor que a área do quadrado. Já mataria a questão usando π igual a 3. Tá bom? Então, letra E, questão 6, letra E, questão de círculo, área do círculo, área do quadrado. Fechamos a questão 6. Vamos para a questão 7. Sétima questão. Show de bola. Segue aí. Um triângulo tem 0,675 metros quadrados de área. Então, um triângulo qualquer. Sei lá, desenha assim. Não falou que tipo de triângulo? Né? Então, a área dele. Então, vou botar aqui a área dele. É 0,675 metros quadrados. E sua altura. A altura seria isso aqui, né? Ó. Triângulo qualquer, o Hzinho dele, a altura dele, ó, corresponde a 3/5 da base. Vou chamar a base de B.
Isso aqui é a base B. Então, a altura dele é 3/5 da base. Qual é a altura dele? Está perguntando qual é a altura do triângulo, em decímetros. Bom, vamos trabalhar em metros, depois a gente trabalha em decímetros, tá? Ou então, você até já pode converter. Olha só, olha só. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro, hectômetro, decâmetro quadrado, né? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Você está aqui, né? No 0,675 metros quadrados. Se ele quer a altura em decímetro, você já pode passar isso aqui para decímetro quadrado. Como é que você passa para decímetro quadrado? Ora, anda, dá um pulo para frente. Só como é unidade quadrática, cada pulo equivale a 2. Então, 0,675 metros quadrados, né? É como se você andasse com a vírgulazinha 2 casinhas para frente. Então, vai ficar 1, 2, 67,5 decímetros quadrados, tá? Beleza? Decímetros quadrados. Então, já estou trabalhando aí, já estou com a área em decímetro quadrado, porque aí a altura já vai sair em decímetro. Tudo bem? Beleza. Aí, vamos lá. Só que a área de um... Deixa eu botar isso aqui mais para cá, para ter espaço para mim. A área, então, desse triângulo, 0,675 metros quadrados, que é igual a 67,5 decímetros quadrados, tá? Só que a área, né, é base vezes altura, né? Então, essa área aqui de 67,5 decímetros quadrados é a base vezes altura. Então, é sobre 2. Base vezes altura sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. Beleza? Ele quer achar a altura. Então, vamos lá. Se a altura é 3/5 da base, a base vai ser igual a quê, hein? O 5 sobe multiplicando o H, vai ser 5 vezes H, e o 3 que multiplica a base cai dividindo. A base é 5/3 da altura. Tá bom? A base é 5/3 da altura. Tá? E aí eu pego isso daqui, a base, e substituo aqui nela mesma. Quer ver? 67,5 é igual a base, que é 5/3, que é 5/3, vamos botar assim, vamos lá, a base, que é 5/3 da altura, vezes a altura sobre 2. Porque eu fico uma expressão só com a altura, tá? Só com a altura, tá bom? Então, a base, que é 5/3 da altura, vezes a altura, sobre 2. Então, vai ficar 67,5 é igual 5/3 da altura sobre 2, né? Porque H vezes H, altura sobre 2. Então, o numerador, 5/3 de H sobre 2 vai ser 2 vezes 67,5. Não é? O numerador não é sempre esse vezes esse? Olha, gente, aquele exemplo que eu dou, 8 é igual a 16 dividido por 2. O 16 é 2 vezes 8. O de baixo vezes esse, né? Então, 2 vezes 67,5 é igual ao numerador, ok? O numerador é 5/3 de H sobre 2. Então, 67,5 vezes 2 é o dobro, né? 135, né? 135, ok? 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 7, 14 e 1, 15, 2 vezes 6, 12 e 1, 13, 135. Então, 5/3 de H sobre 2 é igual a 135. Então, H sobre 2 vai ser igual a quê? O 3 sobe multiplicando 135 e o 5 que multiplica o H sobre 2 cai. Ora, ficou 135 vezes 3 sobre 5. Melhor, 135 dividido por 5, né? Que vai ser igual a 27 vezes 3, 81. 135 sobre 5, 27 vezes 3, 81. Né? Tá bom? Então, se H ao quadrado é 81, o H é a raiz quadrada de 81, que é 9, né? 9 ao quadrado é 81. 9 decímetros. Por que 9 decímetros? Porque minha área já está em decímetro quadrado. Então, minha altura saiu em decímetro. Então, a altura 9 decímetros. Então, essa altura aqui vai ser de 9 decímetros. Letra C de casa, questão 7, 9 decímetros. Então, aí é uma questãozinha de um triângulo qualquer.
né? Não dizia que tipo de triângulo era esse. Então, uma questão, um triângulo qualquer. Beleza? Ok? Vou beber minha água. Servidos? Maravilha, geladinha. 9 decímetros matou essa questão. Tá? Cuidado aqui com 0,9, tá vendo? Você marca a vírgula aí errada, algum posicionamento de vírgula errada, aí vai dar errinho aí para você, tá? Então, 9 decímetros. Letra C de casa. Maravilha. Boa questão também, né? Mais uma. Vamos ver qual que vem aí. Vamos ver qual que vem aí. 8. Assinale a afirmação falsa sobre o triângulo. Uma questão, pelo que vocês estão vendo aí, só de cara já dá para ver que é uma questão teórica, né? Então vamos lá, conceito de geometria. Vamos ver aqui a afirmação falsa sobre o triângulo. Então, questão de triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, certo? Aquilo que eu falei para vocês. Você tem qualquer triângulo, né? Ele vai ter 3 ângulos. A soma desses 3 ângulos é sempre 180. Sempre, sempre, sempre. Tá certo a letra A. Sempre. Fechado. Beleza. Em um triângulo, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Né? Em um triângulo, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Sim, ó, se você pega um triângulo assim, ó, esse triângulo aqui. Qual é o maior lado, não é esse? Então, sempre o ângulo oposto ao maior lado é o maior ângulo. Claro, se você abriu aqui os lados, o maior lado vai estar oposto ao maior ângulo, sim. Esse ângulo aqui é maior. Tá certo. Tá certo. Letra C. O triângulo que tem os lados iguais tem também os ângulos iguais. Sim, sim. O triângulo que tem os lados iguais tem também ângulos iguais. Tá? Ok? Então, tá certo isso. Um triângulo isósceles tem 2 lados iguais e vai ter 2 ângulos iguais. Um triângulo equilátero vai ter 3 lados iguais e vai ter 3 ângulos iguais. No caso, 60 graus. Qualquer lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois. Bom, isso aqui é chamada desigualdade triangular, que é a seguinte, a letra D é a seguinte. Imagine um triângulo qualquer, tá? De lados ABC. Deixa eu desenhar aqui. Melhor, um triângulo qualquer de lados ABC. Vamos lá. Sempre um lado de um triângulo, tá? Um lado de um triângulo vai ser menor que a soma dos outros dois. Será? Por exemplo, ó, pega um triângulo retângulo pequenininho. Um triângulo pequenininho, ó. Um triângulo pequenininho, 3, 4, 5 retângulo. Tá? A soma desses dois lados, 3 mais 4, vai ser menor que o outro. A soma dos outros lados vai ser menor que a soma dos outros dois. 3 mais 4 é menor do que 5? Não. A soma de dois lados quaisquer, ó, 3 mais 4, 7 é maior do que 5, tá? 5 mais 4, 9 é maior do que 3, tá? E 5 mais 3, 8 é maior do que 4. Então, né, ou você fala o contrário. Um lado vai ser menor do que a soma dos outros dois. Tá? Beleza? Então você fala que a soma dos dois lados é assim, maior que o outro, ou que um lado vai ser menor do que a soma dos outros dois. Tanto faz. Então você fala que A é menor que B mais C, que B é menor que A mais C, que C é menor que A mais B, ou você fala, né, que a soma dos lados vai ser maior que o outro. Que o outro lado. Tá? Claro, ou você fala que 3 mais 4 é maior que 5, ou que 5 é menor que 3 mais 4. Ou que 5 mais 4 é maior que 3, ou que 3 é menor que 5 mais 4. Ou que 5 mais 3 é maior que 4, ou que 4 é menor que 5 mais 3. Então você pode falar que qualquer lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois, então tá certo a letra D, né? Esse lado A é menor que a soma dos outros dois, esse lado B é menor que a soma dos outros dois, esse lado C é menor que a soma dos outros dois,
Ou você fala que a soma de dois lados de um triângulo é maior que o outro. Tanto faz. Tanto faz. Né? Tanto faz. É a desigualdade triangular. A é menor que B mais C, ou B mais C é maior que A. Né? Tá? Então, qualquer lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois, ou a soma de dois lados de um triângulo é maior do que o outro lado. Você pode falar dos dois conceitos. Então tá certo. Então a letra D tá certa, é isso aí mesmo. A letra D depende da maneira que você escrever, que você falar isso. Tá certo sim. Letra D não tem nenhum erro. Letra E. Duplicando-se os lados de um triângulo, sua área duplicará. Bom, vamos pegar um exemplo, vamos lá? Vamos pegar o triângulo 3, retângulo 3, 4 e 5, que é um triângulo bom de trabalhar. É um bom triângulo para exemplos. Triângulo, retângulo 3, 4 e 5. Qual é a área dele? Base, 3 vezes a altura sobre 2. A base é 4, a altura é 3. 3 vezes 4, 12 sobre 2, 6. Né? Beleza? Vamos duplicar os lados dele? Duplicando-se os lados. 3, 4, 5 virou 6, 10, 8. Dupliquei os lados. Será que a área vai duplicar? Tá? Será que a área vai duplicar? Então vamos lá. Será que a área vai duplicar? A área vai ser igual a 6 vezes 8 sobre 2, né? Base vezes a altura sobre 2. Então vai ficar 6 vezes 8, 48 sobre 2, 24. Né? 24. Tá vendo? 24. Duplicou? Não. Então viu que se eu duplicar a área de um triângulo, a área dele não duplica, tá vendo? A área dele não duplica, tá vendo? A área dele não duplicou não, tá? Dupliquei os lados de um triângulo e a área não duplicou. Esse triângulo é 3, 4 e 5, a área era 6. 3 vezes 4, 12 sobre 2, 6. Dupliquei os lados. 3, 4 e 5 virou 6, 8 e 10. E a área ficou base vezes altura, 6 vezes 8, 48 sobre 2, 24. Tá? Não duplicou. Não duplicou. Então, letra E é afirmação falsa. Acabei de dar um exemplo de um... Então, esse tipo de questão, às vezes, dá um exemplozinho para você mesmo, para você ver o que acontece. Dá um exemplo. Peguei esse triângulo, dupliquei os lados dele e a área não duplicou, não. Era 6. Para duplicar, aqui teria que ser 12, né? Teria que ser 12. Viu que não duplicou, não, tá? Não duplicou, não. Beleza? No caso aqui até quadruplicou, né? 6 vezes 4, 24. Ok? Então, a afirmação falsa realmente é a letra E. Né? A letra E, a afirmação falsa, as outras estão certas. Fechou? Fechou essas questõezinhas aí? Então foram questõezinhas para, né, dar uma consolidada aí na parte teórica de geometria plana. Qualquer dúvida pode falar comigo, hein? Não deixe de falar. Dúvidas teóricas, questões, pode chegar e falar comigo, que tenho o máximo prazer aí de responder para você. Tá bom? Beleza? Então aqui, marcou aí? A letra E, afirmação falsa sobre o triângulo. Maravilha, nossa geometria plana. Valeu!